Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Bom, pelo menos era para estar, né? Mas infelizmente a equipe do Fortaleza não conseguiu vencer a equipe do São Paulo aqui na Arena Castelão, diante do torcedor. Um empate meio que frustrante para o torcedor, que poderíamos ter ganho esse jogo da equipe do São Paulo, poderíamos, mas infelizmente apenas conseguimos um pontinho, que poderíamos ter conseguido 3 pontos para que pudéssemos aí estar melhor na tabela de classificação. Mas a gente vai falar um pouco desse jogo, uma análise muito pessoal minha a respeito desse empate, mas como de praxe, eu peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no canal, dá aquele joinha, ativa o sininho de notificação, que é para você nos incentivar na derrota ou na vitória, sempre trazer conteúdos aqui falando do nosso tricolor de aço. E você que é inscrito, deixa aí o teu comentário, não esquece de dar o teu joinha e compartilha este vídeo para os grupos de WhatsApp da galera torcedora do nosso tricolor de aço, que é para poder também nos incentivar. Beleza? Então vamos falar um pouco desse jogo? É claro! Depois da vinheta. Bom, para quem ainda não sabe, eu me chamo Bandeira e você está aqui no canal Fala Tricolor Oficial. Vamos falar um pouco desse jogo? É uma análise muito pessoal minha. E detalhe, é uma análise sem passar pano, é uma análise aqui, quando a gente fala do nosso tricolor, a gente fala aqui sem nenhum clubismo, a gente fala especificamente no que aconteceu no jogo anterior. Então a gente vai fazer aqui uma análise neste jogo de Fortaleza contra a equipe do São Paulo. Vamos falar aqui um pouco a respeito do que causou esse empate, e o empate, como eu falei inicialmente, meio que frustrante, né? Um empate meio amargo, porque de fato o Fortaleza poderia ter conquistado esta vitória contra a equipe paulista. Poderia, com certeza. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas tivemos aí esse tropeço aí de um atleta, de um jogador que é muito querido pela nação tricolor. Estou falando aqui do Wellington Paulista, um jogador experiente, um jogador tarimbado, rodado. Aquele jogador que todos nós sabemos a importância que ele teve para a equipe do Fortaleza. E quando eu falo para ele que ele teve, é porque infelizmente a queda de rendimento do Wellington Paulista faz com que a gente possa aqui imaginar que hoje o Wellington Paulista talvez não seja tão suficiente para o elenco do tricolor de aço. Como eu disse, aquele jogador muito experiente, em que neste jogo em específico cometeu uma falta inocente, amadora daquela, é algo assim que o torcedor fica, poxa, poderia não cometer esse tipo de falha pela experiência que tem o Wellington Paulista, pois num jogo em que a gente jogando contra a equipe do São Paulo, sabendo da qualidade que tem o São Paulo, claro, hoje o nível, né, de colocação na tabela diferencia um pouco o Fortaleza do São Paulo, mas isso não queira dizer que o São Paulo é uma equipe competitiva, que de fato é. É uma equipe de nome, tem escudo, tem tradição. Então, se jogando contra uma equipe dessa, muito bem treinada, diga-se de passagem, por um treinador que nós conhecemos e que nos trouxe muitas alegrias, que é o Rogério Ceni, você não pode dar bobeira para esse tipo assim, cometer esse tipo de falha, esse tipo de bobeira, jogando com a equipe muito bem treinada pelo Rogério Ceni, que é a equipe paulista. Infelizmente aconteceu, poderíamos ter saído com a vitória, e foi aquele empate de fato frustrante, mesmo com gostinho e sabor de derrota, em que nós terminamos essa partida diante da equipe paulista. É chato, né? É chato a gente poder estar fazendo aqui esse vídeo a respeito desse jogo, em que a gente poderia de fato ter saído com a vitória, mas... E quando a gente fala de Wellington Paulista, desse jogador experiente, o torcedor hoje, eu não vou colocar aqui, não vou generalizar, claro, porque muitos torcedores ainda acham que o Wellington Paulista é um jogador ainda necessário para o Fortaleza, mas eu, em particular, eu acho que não mais, infelizmente,
E eu digo infelizmente porque eu gosto muito do Wellington Paulista, assim como vários torcedores gostam do Wellington Paulista, aquele jogador carismático, é um jogador de grupo. E por esse jogador de grupo que é o Wellington Paulista, ele conquistou todo aquele apreço da torcida do Tricolor de Aço. Mas, na minha opinião, é passado. Infelizmente, não dá mais. Infelizmente, não dá. É um jogador que... E eu não estou falando por esse erro em específico, não é por isso. Eu estou falando por vários e vários jogos em que nós não podemos contar com toda essa experiência que o Wellington Paulista tem como jogador de futebol, passando por vários e vários clubes. Tudo isso que a gente já sabe a respeito do Wellington Paulista. Mas, hoje, no Fortaleza, infelizmente, não dá. Não só ele, mas eu também acho que o Oswaldo também não dá mais. Eu acho que o Ângelo Henrique também é um jogador que ainda não nos passa tanta confiança para que nós possamos imaginar aqui que seja um jogador que possa resolver algo para o Fortaleza, que possa ser aquele jogador que possa impor algum respeito para a zaga adversária. Infelizmente ainda não mostrou ainda para que veio. E eu quero falar também do Ângelo Henrique, que para mim, e essa também, repito mais uma vez, é uma análise muito pessoal minha a respeito do Ângelo Henrique, também para mim não é ainda, ou não mostrou ainda, no meu ponto de vista, esse jogador que tenha tanta qualidade, possa ser um jogador que possa trazer ainda alegria para o torcedor do Tricolor. Pode, claro. É um rapaz jovem, 20 anos, tem muita coisa ainda para poder apresentar, mas até agora, para mim, não é esse jogador que possa acrescentar muito quando se possa comparar com o Robertson, se possa comparar com o David, com o Romarinho, se possa se comparar com o Pikachu, com o Lucas Crispim. Para mim é um jogador que ainda não acrescenta além daqueles jogadores que já estão, para que a gente possa imaginar que também seja um jogador que possa resolver aquilo em que o Fortaleza tem muita falha, que é o fator finalização. É um jogador bom? Bom. Não é um jogador ainda que seja fundamental. Mais uma vez, possa ser um jogador que possa trazer ainda frutos para o Tricolor? Pode. É um jogador jovem, ainda precisa muita minutagem para que possa aí florar o seu bom futebol, mas até agora, para mim, não me mostrou ainda tanta qualidade assim. Um jogador que ainda se comporta um pouco, ainda muito maduro, aliás, ainda muito verdinho ainda, que precisa muito amadurecer. Mas no jogo como um todo, nesse empate, o Fortaleza teve muito bem em campo, uma marcação bastante acirrada. O Tite, Tinga, Benevenuto, ali naquela linha de defesa, foram impecáveis, né? Sinceramente foram impecáveis mesmo, porque o gol de empate da equipe do São Paulo se ateve numa cobrança de bola parada, uma belíssima cobrança de falta que veio com que acontecesse esse empate, a busca desse empate do São Paulo contra a equipe do Fortaleza, mas a nossa linha de defesa, mais uma vez, impecável. Henderson, Ronald, também jogadores que atuaram muito bem, Bruno Melo também atuou muito bem, Lucas Lima, mais ou menos, fez um jogo muito de regular para baixo, não se teve aquele Lucas Lima do bom futebol de 2 jogos anteriores, foi muito razoável. E tivemos aí ainda a falta do David, que é um jogador que poderia ser fundamental para este jogo em específico. E tivemos Matheus Vargas, que também não teve bem em campo, também comparando aos últimos jogos, os últimos 2 jogos, não foi um jogador que pudesse contribuir tanto para que o Fortaleza tivesse um crescimento maior diante da equipe do São Paulo. Mas, num todo, foi aquele jogo em que ambas as equipes buscaram a vitória. O Fortaleza, como eu disse anteriormente, se ateve muito bem no jogo. Infelizmente teve esse tropeço e essa falha do Wellington Paulista, que fez com que nós não saíssemos aí com 3 pontos, e para que nós possamos aí sonhar de uma maneira mais confortável com a Libertadores, o Fortaleza vai ter que
vai ter que buscar, infelizmente, vai ter que buscar vencer, vai ter que buscar pontuar, vai ter que buscar vitórias e aproveitar os jogos que tem eventualmente em casa para que isso aconteça e essa manutenção possa se ater ali na tabela de classificação, porque as outras equipes de baixo também buscam também o mesmo objetivo, que é uma Libertadores. E para que o Fortaleza não se distancie desse G6, vai ter que buscar 3 pontos nos próximos confrontos. Mas eu não quero esticar muito aqui o vídeo não, infelizmente eu estou fazendo esse vídeo contando aqui desse empate meio que salgado, e que poderíamos estar aqui degustando aqui uma vitória contra a equipe do São Paulo, mas infelizmente nós não conseguimos aí esses 3 pontos que se eram significativos para que o Fortaleza hoje estivesse até um pouco mais confortável na tabela. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca aí nos comentários o que vocês acham hoje do Wellington Paulista, se é um jogador que ainda você gostaria de contar para a próxima temporada, né, para os próximos objetivos do Fortaleza, que ainda estivesse o Vojvoda, e esperamos, claro, que o Vojvoda permaneça, né, para os próximos objetivos. Mas coloca aí nos comentários se você ainda quer o Wellington Paulista, se você gostaria que permanecesse o Ângelo Henrique, o De Pietri, o Lucas Lima, talvez o Lucas Lima não, que na próxima temporada talvez ele não esteja no Fortaleza, mas deixa aí nos comentários. E mais uma vez, não esqueçam, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aquele joinha que é muito importante para que o YouTube perceba que você gostou do conteúdo, e ativa o sininho de notificação, que também nos incentiva a produzir mais conteúdos. Meu muito obrigado a todos vocês. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, beleza? Grande abraço a todos. Meu muito obrigado.